Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui com o ator Carlos Moreno, né? Ele que está na cidade de Santos com a peça Florilégio 2, nas ondas do rádio, né? Relembrando os grandes sucessos da época de ouro do rádio brasileiro, nos anos 30, 40, 50, antes do advento da TV, né? Que chegou em 1950. E uma peça que já está na sua quinta temporada, né, Carlos? Nossa, eu já nem sei, eu perdi a conta, porque a gente estreou no final de 2013, em outubro, se não me engano, e a gente está fazendo direto, já fizemos várias temporadas em São Paulo, agora a gente está viajando e chegamos aqui em Santos. E na verdade, eu estava ouvindo uma entrevista sua, onde você mencionava que foi algo que vocês fizeram meio que despretensiosamente, não é? Uma coisa para se divertir, para ficarem, né, trazerem alegria para as pessoas no palco, e a coisa engrenou, Nossa, né? Foi uma surpresa para a gente. E é muito, muito gratificante, assim, de tudo que eu já fiz na minha vida de ator. Esse espetáculo é muito gratificante, porque as pessoas ficam emocionadas, se divertem. A gente ouve muito, assim, uma frase que as pessoas falam muito, assim, eu estou saindo daqui de alma lavada. Olha que legal. Sabe, é muito bom. Então, eu tenho uma troca de energia com a plateia muito boa. Coisa de Carmen Miranda, de Dorival Caymmi, de Ataúfo Alves, o Psínio Rodrigues e por aí vai, não é? Ali Barroso. E, de fato, né, essas músicas, mesmo a gente não tendo vivido a época em que elas fizeram esse sucesso tremendo, estrondoso, o Carlos chegou até a mencionar que naquela época existia uma certa rivalidade até, né? Quem era fã de um cantor, de uma cantora, tinha uma certa... Eu não virei um especialista, mas a gente pesquisou para fazer o espetáculo e tem histórias fantásticas, assim, era que nem torcida organizada. E às vezes, assim, o público tinha isso, né? Essa rivalidade, mas as cantoras mesmo, não tinham nada, eram amigas. Tem a velha história da disputa entre a Emilinha e a Marlene, que na verdade elas eram amigas, mas os fã-clubes assim se pegavam. Se pegavam, né? Como os torcedores de clubes de futebol hoje em dia, né? Caso as pessoas devem estar, evidentemente, não é? Quando você fala tudo que eu fiz na minha vida, as pessoas devem falar, poxa, o Pedro não fala do Garoto Bombril com o Carlos. Eu quis falar um pouquinho, né, da peça, da Florilégio, porque é a coisa mais latente. Aí eu imagino, Carlos, que você vive um desafio, né? Porque é claro que deve ser para você muito motivo de muito orgulho, de muita satisfação, estar no Guinness Book, ser o garoto propaganda mais antigo da história, né? Da propaganda brasileira, mundial. Acho que é no Guinness Book, né? Mas, em contrapartida, você deve lutar também sempre para mostrar que você não é só isso, né? Que você tem uma versatilidade muito maior, né? Eu entrei para fazer campanha da Bombril por conta do teatro, eu já trabalhava como ator. Então, assim, quando estavam fazendo teste para o comercial lá atrás, um dos produtores foi assistir meu espetáculo, me viu no palco e me chamou para participar do teste. Então, assim, o meu trabalho sempre foi vinculado ao teatro. E esse tempo todo eu continuei fazendo espetáculo. Eu viajei muito pouco, eu adoro viajar, mas eu viajei pouco com espetáculo. Então é natural que as pessoas, o que elas mais conheçam do meu trabalho de ator, seja o personagem da Bombril, porque está há mais de 30 anos no ar e vai pela televisão, que é um veículo de comunicação de massa. Mas, e para você não sempre foi um desafio, assim, falar, puxa vida, as pessoas não... Você sai na rua, né, e as pessoas te conhecem pelo Euclides também, né, mas um público já dá... Sim, o Euclides do Rá-Tim-Bum, eu adorei fazer aquele trabalho. E aí não te causou em algum momento da tua vida, da tua carreira, um certo desconforto? Falar, puxa vida, tu não veio falar para mim da Bombril? Olha, mas isso assim, lá bem no começo, quando eu era bem mais jovem também como ator, que eu ficava um pouco chateado. Poxa, as pessoas só me conhecem por esse trabalho. Mas aí eu comecei a ver os benefícios que isso me trazia, porque assim, eu não fiquei milionário como as pessoas fantasiam, enfim, mas eu sempre tive uma estabilidade né? Para poder me lançar nos meus projetos de teatro, enfim, sem... E também a visibilidade, né? Porque, como você disse, é um veículo de massas e acaba atraindo muito público, né? Para as outras coisas que você realiza. Carlos, vamos contar um pouquinho a história, né, desse casamento perfeito entre ele e a Bombril, através do Austin Oliveto, né, que foi quem comandou e idealizou toda essa campanha. Na verdade, a ideia era de um personagem que era um funcionário da Bombril, não é isso? Isso mesmo. Nossa, você sabe tudo, cara, que maravilha. Tô adorando. Então, quando eu fui fazer o teste, a ideia era
que esse personagem, ele era um funcionário da Bombril, um químico industrial. Tinha até nome, né, Carlos? Tinha, você sabe tudo. É o meu alter ego, porque ele tinha, nos primeiros comerciais eu usava um crachazinho, estava escrito Senhor Alberto. Sim. E o meu segundo nome eu chamo Carlos Alberto. E então eles tiveram essa ideia de criar um personagem que era um químico e trabalhava na Bombril. Então ele tinha orgulho de trabalhar nessa empresa e tinha um profundo conhecimento dos produtos, porque era ele que fazia, ficava no laboratório. Mas você também já pensa que uma pessoa que trabalha no laboratório é mais introvertido, é mais meticuloso. Foi jogado ali à frente das câmeras, né? Teve que estar na frente da TV e aí tinha aquele constrangimento. Então foi isso que cativou as pessoas desde o começo, desde o primeiro comercial, porque o comercial sempre tem essa coisa da publicidade, de um mundo perfeito, as pessoas todas são perfeitas, sim, felizes, e aí aparecia uma pessoa ali falível, né, meio que pedindo desculpas por estar ali. Por não ter muita intimidade com a câmera muito, e tal, então né? ficou uma coisa muito humana, as pessoas ficaram... E as donas de casa querendo te pegar no colo, querendo te acariciar. Teve algum episódio que você já passou de dona de casa que teve alguma atitude inusitada com você na rua, Carlos? Não, inusitada, não. Mas sempre muito carinho, né? Total, nossa, eu pego carona no carisma do personagem, eu me aproveito disso. Era isso que eu ia te perguntar, você fala que o Alberto, né, é o teu alter ego, mas na verdade você tem mesmo essa passividade, um jeito de falar, essa coisa, é uma coisa sua mesmo? Quando eu estou no meu estado normal. Calmo. Porque as pessoas que me veem bravo ficam até assustadas, porque justamente porque estão acostumadas com essa imagem de uma pessoa tranquila. Então, qualquer... Assim, eu tenho sangue carcamano que às vezes fica um pouco exaltado. E aí as pessoas ficam mais assustadas ainda. Qualquer pessoa que fica brava, as pessoas acham que está no normal. Para mim sempre parece que é um... então, é um pouco a mais. Você já fez ou tem vontade de fazer um personagem que seja mais explosivo, mais agressivo, para mostrar esse teu outro lado? Eu já fiz, no teatro eu sempre fiz coisas muito variadas, assim, já fiz, a maioria comédias, mas já fiz coisas mais dramáticas. Um gangster, um canalha, assim, já fez alguma vez? Não, isso não, teve um espetáculo que eu fiz lá no começo, que eu fazia um motoqueiro completamente alucinado, drogado, tem gente que até hoje lembra desse personagem, é muito... Mas, enfim, o que eu gostei, assim, sempre no teatro eu pude fazer coisas diferentes. Assim, eu tenho muito, como você falou, eu tenho orgulho de estar fazendo, enfim, o personagem da Bombril, que eu acho que é um trabalho de ator e sempre foi muito bem trabalhado, com textos muito legais, que o Washington sempre cuidou muito dessa visibilidade. Nunca desgastou, né? Mas, enfim, no teatro eu sempre quero fazer coisas diferentes. Tem uma das versões, né? Acho que foi uma das primeiras, né? Em que o Carlos fala que os produtos são similares, né? Mas o da Bombril, ele, né, tem um cuidado maior, um respeito maior com a sua pele, com a sua mão. Se a mulher não tiver como comprar aquele que é um pouquinho mais caro, compra um creminho, passa na mão, né? Nossa, esse é um dos primeiros. É um dos primeiros, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar na hora antes da gente ir para o intervalo. Carlos, me diga uma coisa. A gente sabe que a história da propaganda brasileira teve um episódio que ganhou muita notoriedade, que foi quando o Zeca Pagodinho, né, saiu de uma determinada marca de cerveja para outra, depois retornou, né? Você chegou a receber alguma procura, alguma proposta... da Solan, por exemplo? Não, o pior é que foi mesmo, aconteceu. Isso numa época que a Bombril teve uma dificuldade econômica, enfim. Sim. Teve uns problemas que já está se recuperando, mas ainda tem coisas. E aí teve um hiato nessa tua Exatamente. campanha, né? E aí eu fui, enfim, e era uma oferta tentadora, realmente. Mas aí eu achei muito antiético. Ainda mais porque, assim, eu ia queimar o personagem, entende? Porque ele sempre passou uma imagem assim de confiança, de ser muito honesto, uma pessoa confiável. Então eu acho que o público ia se sentir traído. O do Zeca eu acho que não teve também essa... No começo teve aquele, né, aquela explosão, aquele boom, que acabou dando até visibilidade para as duas marcas, né? Mas ele não tinha essa fidelização há tanto tempo com a marca, né? Você era um caso diferente, né? E tem aquela coisa, ele é maravilhoso, talentosíssimo, mas tem aquela coisa meio do malandro e tal. Você era um personagem inocente. Então, ficou refém, refém dessa característica, né? Mas assim, uma vez me falaram que em pesquisas, não sei de onde, assim, não eu exatamente, mas claro, eu sou uma pessoa super correta, mas o personagem assim, das pessoas mais confiáveis no Brasil, uma delas é o personagem da Bombril. Para você ver como ele ganhou vida mesmo, né? É impressionante.
E aí a gente falar em personagem confiável, a gente tem também que enaltecer um trabalho que o Carlos faz, né, junto à ABRAS, né, Associação Brasileira de Alzheimer, né? Você continuou como representante, levando aí adiante essa campanha? Eu sou voluntário da ABRAS, um período eu participei da diretoria, mas agora eu estou afastado da diretoria, mas eu continuo como voluntário. Sim. E eu acho o trabalho da ABRAS fantástico. Para mim foi fundamental, porque minha mãe está diagnosticada já há mais de 10 anos, e na hora que tem o diagnóstico, né, você fica, o que eu vou fazer agora? Porque justamente por isso, porque a imagem que as pessoas têm, né, da doença de Alzheimer é sempre aquela da pessoa na fase terminal. Sim. E o que a ABRAS faz questão de dizer é que, é o caso da minha mãe, quanto antes você tiver um diagnóstico, maiores são as chances da pessoa aderir aos tratamentos. Não tem cura, mas existem tratamentos. E aí você retarda a evolução da doença. Então minha mãe está com 96 anos, 92. Ela está diagnosticada agora, acho que, 12 anos. E ela ainda está, claro que ela precisa estar monitorada 24 horas por dia, mas ela ainda conhece todo mundo, ela conversa, ela faz a higiene sozinha, ela se alimenta sozinha, enfim. Então, isso que é importante das pessoas saberem, que quanto antes você tiver o diagnóstico, e que assim, para saber, as pessoas às vezes acham que são coisas, sintomas que, é normal isso da velha, a pessoa porque está velha, e não é. Tem uma diferença entre um envelhecimento saudável e um envelhecimento que você pode ter alguma doença desse tipo. Quais são os sinais? Agora vamos conversar com o Carlos, quase médico aqui. Quais são os sinais que a pessoa de repente pode detectar que... Porque veja bem, o Alzheimer também não é um privilégio, não é uma exclusividade da pessoa da terceira idade, né? Não. Tem pessoas mais jovens que acabam sendo acometidas. E é muito maluco porque quando a pessoa é mais jovem, a evolução da doença é muito rápida. Muito mais acelerado, né? O processo. Olha, tem coisas assim, a pessoa começar a ter dificuldade de fazer uma tarefa que ela fez sempre tranquila, por exemplo, uma dona de casa que sempre cozinhou e de repente ela se perde, o que eu estou fazendo, sabe, guardar coisas em lugares inusitados, sei lá, guardar a chave do carro dentro da geladeira. A pessoa, às vezes, ter alterações de comportamento, alterações de humor. Uma pessoa que sempre foi muito tranquila começa a ficar agressiva. Então, tem essas coisas. As pessoas podem entrar no site da ABRAS, que é abras.org.br, e tem o telefone. Então, lá as pessoas podem ter informações que ajudam muito, me ajudou muito. Um dos trabalhos principais que a ABRAS tem são os grupos de apoio, praticamente em todas as capitais do Brasil, em várias cidades. Eu acho que aqui em Santos tem um grupo, e tem os grupos informativos e os grupos de apoio psicológico. Então, isso é fantástico, é fundamental. Me ajudou, eu com a minha irmã, a gente sempre foi. E aí você aprende a lidar com a doença, entender melhor, com os seus sentimentos, e aprender a lidar com isso é muito importante, e a ABRAS faz esse trabalho magnificamente. Legal, olha, eu vou colocar no ar essa versão, né, do Comercial da Bombril que a gente mencionou, claro que pedindo desculpas aí, né, uma licença poética, porque a qualidade de vídeo já não é tão boa, né, naturalmente, nós estamos hoje em HD, naquele período estávamos longe disso. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, vou voltar com o Carlos Moreno, mas antes, com mais uma versão, uma das primeiras versões do Comercial da Bombril com o Carlos Moreno. Existem vários lava-louças por aí, todos maravilhosos, lavam e desengorduram mesmo. O que nós fabricamos é este aqui, o Bril. O Bril custa um pouquinho mais caro, porque ele é super concentrado e tem um negócio na fórmula que não deixa estragar as suas mãos. Agora, se a senhora não quiser gastar essa diferença, compra um outro. Depois a senhora dá um jeito na mão, passa um creminho. Bril, o lava-louça super concentrado da Bombril.